Irmãos e irmãs, graça e paz. O pastor Fábio precisou fazer uma viagem de última hora a Londrina, e então pediu que eu estivesse compartilhando hoje. Na verdade, ele gostaria muito de estar aqui, ele continuou e ele gostaria de terminar esse tema, que é a santificação da alma, né? Ele pediu que eu estivesse ministrando hoje um tema livre, mas pensando no que o pastor já vem ministrando, eu quero trazer um estudo que possa, assim, colaborar com aquilo que, na sequência. Então, eu quero trazer um estudo para que possa colaborar na sequência daquilo que o pastor Fábio já vem ministrando para a gente. Então, convido você a fazer a leitura do Salmo 37. Salmo 37. Versos 1 até o 7. E a gente vai tentar extrair daqui um pouco alguns pontos que atrapalham a nossa caminhada e atrapalham na nossa vida de santificação, na nossa entrega ao Senhor. A palavra de Deus diz: não te irrites, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Até aqui está bom. Pai, fala conosco, Senhor, clamamos Tua graça sobre as nossas vidas, dá-nos a inspiração que precisamos para meditarmos em Tua palavra. Em nome de Jesus, trata conosco, trabalha conosco, inspira-nos, Senhor, em nome de Jesus. Este salmo, Davi, ele deixa aqui assim, escapar, que os pés dele quase que resbalam. Parece que ele chega a ter assim uma inveja daqueles que prosperam, dos iníquos, dos ímpios. E aí ele vai questionar o porquê de por que me consagrar? Por que eu devo andar certo? Por que eu devo andar em justiça? Sendo que tem um injusto que prospera no seu caminho, tem os reis que são iníquos e que são maus, e que a gente olha para eles e está tudo bem, para a família deles e etc. Então, esse salmo aqui, ele alerta para o perigo de não administrarmos bem os nossos sentimentos. Quando a gente não consegue administrar os nossos sentimentos, então nós deixamos de prosperar espiritualmente.
Muitas vezes até o processo de santificação, esse processo de crescimento espiritual, ele corre o risco de ficar estagnado. Quando a gente olha mais para aquela pessoa que ela está prosperando, com ela vai tudo bem, então a gente se sente tentado a abandonar o reto caminho, abandonar a vida de oração. Não é bem assim, é isso. E o salmista aqui, mas Davi ele vai cair em si, então ele vai, logo no início do salmo, ele vai nos desafiar aqui a fazermos uma entrega. E é nessa entrega que o processo de santificação, de justificação, que Deus trabalha nos nossos corações. E aqui a gente percebe aqui alguns obstáculos, e é isso que eu quero trabalhar nessa noite, alguns obstáculos que podem impedir, que são impeditivos do nosso crescimento. Obstáculos que dificultam a nossa caminhada, dificultam a nossa entrega, dificultam o trabalho do Espírito nas nossas vidas. Por isso é importante, a nossa fé não é uma fé irracional. A palavra de Deus diz que nós devemos estar preparados para dar razão da esperança que há em nós. Por isso precisamos ter uma fé inteligente, uma fé racional. E é isso que nós queremos ver nesse estudo, porque o profeta Jeremias, ele diz, lá no capítulo 17, acerca do nosso coração, que é a sede dos nossos sentimentos, a sede das nossas emoções. Geralmente nós falamos isso, ai meu coração, ai como dói o nosso coração, é assim que a gente fala, né? Ele diz então que enganoso é o coração. O coração é enganoso. Ou seja, as nossas emoções nos enganam. Os nossos sentimentos pregam peças em nós. E nós não podemos confiar no nosso sentimento, nós precisamos confiar na nossa razão, no conhecimento que nós temos da palavra de Deus. Por isso nós precisamos que o Senhor esquadrinhe o nosso coração. Então ele diz, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, no verso 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Então, para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, nós precisamos que Deus esquadrinhe os nossos corações. Nós precisamos que Deus entre nessa equação da nossa vida de santificação. Então, alguns obstáculos que podem dificultar essa entrega. Primeiro, é a nossa incapacidade de buscar a Deus, de confiar em Deus. Essa é uma incapacidade nata, já nasceu com a gente. A Bíblia diz, não há quem busque a Deus. A Bíblia diz, não há um justo sequer. Todos a uma se desviaram. É o que a Bíblia diz a nosso respeito, a respeito do ser humano. Não há em nós essa força. Não há em nós essa sabedoria para buscarmos ao Senhor e para fazermos as melhores escolhas. Isso significa simplesmente que a pessoa não consegue fazer essa entrega sozinha. Precisamos de ajuda. Então, a fé cristã, o cristianismo, dentre todas as religiões e seitas que existem no mundo, o cristianismo é a única proposta, é a única, de que o ser humano não consegue fazer as coisas sozinhas, que precisa de um Salvador, que precisa de um ajudador. Ele não alcança a sua salvação. Não há o que a gente possa fazer. Então, precisamos de ajuda. Agora, não é qualquer ajuda, o Senhor nos dá a ajuda do Espírito Santo. Ele envia sobre nós, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que trabalha em nós. Na teologia wesleyana, a gente vai chamar isso de graça preveniente.
embora a gente nem perceba e nem está buscando a Deus, o Senhor, Ele já está trabalhando em nós, ainda que a gente nem perceba, Ele já está fazendo. A gente só vai perceber isso, talvez anos mais tarde de conversão, de vida transformada, um pouco andando na fé, quando a gente então começa a olhar para trás e ter o discernimento. Você sabia que é assim que a Bíblia... A impressão que a gente tem é que as coisas iam acontecendo e tinha alguém atrás ali escrevendo, um escriba escrevendo ali, ó. Escreve aí, a guerra, escreve aí, vai acontecer isso. E não é. Na verdade, esse povo, ele olhava para trás, inspirados pelo Espírito, ia deixando registrado na história. O mover, aquilo que aconteceu, nossa, aquilo foi um mover de Deus. Não é assim? Aquilo foi um mover de Deus. Registra aí. Aos inimigos, eles subiram contra nós, então vieram os amonitas, depois vieram lá os outros inimigos, os assírios, e de repente a gente estava num mato sem cachorro, e eles nós só éramos o alvo, e de repente eles se mataram mesmo. Isso aí foi uma ação de Deus. Isso vai sendo registrado. Eles vão tendo essa percepção, olhando para a história. Deus foi fazendo, Deus atendeu a nossa oração. Então, sempre foi na história da salvação, Deus em busca do perdido. Por isso que nós não conseguimos fazer nada sozinho. Nós precisamos. Em todas as pessoas, os personagens bíblicos que a gente conhece e que a gente até se espelha, são pessoas que se decidiram pelo Senhor, que precisaram fazer uma escolha, uma entrega, elas foram primeiramente inspiradas pelo próprio Deus. A família de Abraão era uma família idólatra. E Deus, de alguma forma, Abraão percebe que Deus fala com ele para que ele saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, para ir a uma terra que... Deus fala com Moisés, gente, Moisés já havia esquecido o seu povo. Tanto que Moisés vai relutar com Deus, quando Deus aparece com Moisés, Deus precisa fazer umas coisas assim, para chamar a atenção daquele homem. 40 anos vivendo ali na terra de Midian, família formada, com mulher, com vida estabilizada. Ele está numa idade de sossego, de tranquilidade. Então Deus agora bota fogo numa sarça aqui num quente, chama a atenção. Veja, você consegue perceber? E Deus faz assim com a gente também. É sempre Deus tomando a iniciativa para despertar em nós a fé, para que a gente possa fazer uma entrega, e para que a gente possa fazer uma entrega segura. A gente não vai... Você e eu, ninguém entrega algo se não tiver uma prova, uma segurança de que aquilo ali é um depósito seguro que a gente está fazendo. E assim nós podíamos citar tantos outros personagens bíblicos, como Jacó, José, Ruth, Esther, tantos homens e mulheres e profetas que fizeram uma entrega primeiramente a Deus. Fizeram uma entrega porque primeiramente o próprio Deus os inspirou. Buscou eles quando eles não estavam procurando. Então veja, lá no próprio Pentecostes, foi o Espírito Santo que veio, encorajou os apóstolos que estavam ali presos, fechados. Isso acontece com Paulo. Paulo estava procurando? Paulo não estava procurando, não. Mas o Espírito Santo vem sobre Paulo, o Senhor Jesus aparece para Paulo. E o Senhor Jesus, ele vai nos dizer em João capítulo 6, verso 44, ele diz: ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então a gente percebe que essa é a obra de Deus. Sempre Deus vindo atrás. Nós, o ser humano, não consegue fazer. Isso não consegue, ele não tem capacidade para confiar. E nós precisamos reconhecer isso. Porque quando a gente reconhece, o primeiro passo da cura é reconhecer que é doente. O primeiro passo para ser liberto de uma determinada
dificuldade é reconhecer a dificuldade. Então nós precisamos reconhecer que nós não temos essa capacidade de buscar o Senhor. Nós não temos essa capacidade de fazer a vontade de Deus. No entanto, nós precisamos fazer uma entrega, precisamos que o Senhor esquadrinhe os nossos corações. Davi diz: esquadrinha, Senhor, o meu coração. E quando o Senhor esquadrinha o nosso coração e mostra para a gente o que tem ali dentro, a gente fica espantado. Principalmente o crente, né? Porque quando não é crente, tudo bem, não é crente mesmo, mas a gente fica espantado. Quando o Senhor esquadrinha e mostra para a gente o que ele está descobrindo, o que ele consegue ver ali. E outra coisa importante é que nessa entrega, esses personagens todos, e nós também, eles não apenas entregaram os seus caminhos ao Senhor, como Davi está dizendo, entrega o seu caminho. Eles precisaram também abandonar os seus próprios caminhos. Não é apenas entregar os caminhos, nós precisamos abandonar o nosso próprio caminho, porque são caminhos divergentes. É impossível entregar o nosso caminho ao Senhor se for um caminho que Ele não aprova. Então nós precisamos dizer: Senhor, esse está aí na Tua mão. Entregar os nossos caminhos significa também abrir mão de um caminho que nós estamos trilhando para trilhar um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho. Agora, eu não sei se foi Billy Graham, eu não lembro, que alguém já disse que uma coisa é conhecer o caminho. E que outra coisa, uma coisa é conhecer o caminho. Uma coisa é conhecer a Bíblia. Uma coisa é conhecer o que Deus está falando. E outra coisa é trilhar o caminho. Outra coisa é obedecer ao Senhor. Outra coisa é andar naquilo que o Senhor nos ensina. São coisas diferentes. Trilhar o caminho. A Bíblia ensina que é impossível, então, entregar o nosso caminho ao Senhor se for um caminho que Deus nos aprova, não aprova. Quando observamos o caminho do mundo, o caminho dos homens, pessoas agitadas, correndo de um lado para o outro, tentando controlar as circunstâncias. E quando a gente vem para John Wesley, que é o inspirador do movimento metodista, que deu origem à igreja metodista na Inglaterra e depois, ele tinha a Bíblia como centro da sua vida, ao lado da fé, da razão, aspectos da criação e a experiência que ele mesmo tinha da sua vida de oração. E John Wesley era uma pessoa que orava assim, e ele deixava registrado, né? Por isso que a gente sabe. Eu não registro nada, não, mas ele registrava. Talvez algum de vocês façam registro. Ele dizia: você imagina um homem que era professor de teologia, gente, ele era doutor, ele foi enviado para salvar os índios, e esse homem deixa registrado no diário dele: quem vai me salvar? Ele não tem medo de falar da sua insegurança, da sua fé, e por isso esse homem cresce desse tanto, por isso Deus opera na vida dele. Essa é uma dificuldade que a gente tem, é uma dificuldade nossa, e quanto mais em evidência a gente vai sendo colocado na vida da igreja, mais dificuldade a gente tem disso. Você vê pastor se ajoelhando aqui quando faz apelo? Você acha que a gente não tem vontade de ir lá e ajoelhar? E aí, se a gente for lá, que os irmãos vão pensar: nossa, o que está acontecendo? Não é verdade? Uns vão se escandalizar, os outros vão reconhecer. Mas John Wesley tinha lá o seu registro. Então veja, o salmista nos alerta que nós precisamos fazer uma entrega. E que a gente não sabe fazer essa entrega, a gente não tem essa iniciativa, nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus.
A vida espiritual, ela é bem invisível, ela é invisível, mas ela é bem real. Eu preciso. Tem uma canção, né? Hino e cântico são diferentes, né? Tem um cântico que fala assim: eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, não é? Agora, nós precisamos uns dos outros para confessar pecados. Só cresce a santificação da alma, a santificação do ser humano. Ela só acontece se houver arrependimento, confissão de pecados, reconhecimento. E essa é a maior dificuldade, nosso maior desafio, né? Um segundo fator impeditivo do nosso crescimento, da nossa santificação e da nossa entrega, é a nossa indignação com a impunidade dos malfeitores. Sobretudo quando eles estão na igreja, a gente sabe que tem alguns. Que é o joio, não é verdade? Isso é um obstáculo que dificulta a nossa entrega. E alguns deles, às vezes, são colocados em algumas áreas que a gente fala, essa pessoa não podia estar lá. A gente sabe. E muitas vezes a gente não compartilha, pode ser um escândalo. E o salmista, ele faz um alerta aqui. Aqueles que ele veja no verso 1, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. Ele diz aqui no verso 2, que dentro em breve, ou no tempo de Deus, eles definharão. É no tempo de Deus, agora não é no nosso tempo. A gente às vezes quer adiantar o tempo de Deus. E muitas vezes nós falamos assim, pastor, às vezes a gente quer que o pastor seja investigador. Vai lá, vai investigar, vai... Ao fazer essa declaração de não se deixar influenciar pelos malfeitores, Davi, na verdade, ele está tentando confiar o seu juízo ao Senhor. O juízo pertence ao Senhor. Mas, muitas vezes, nós não conseguimos, e tem pessoas que não conseguem se firmar na igreja, porque os seus olhos se concentram mais nas falhas da igreja do que no Salvador da igreja. Minha gente, a igreja vai ser falha sempre. Tem gente que não vai encontrar uma igreja nunca para ele. Por quê? Porque toda a igreja vai ser falha. Todas as pessoas aqui nós somos pecadores em processo de santificação. Então, deixa eu dizer uma coisa, falhas vão existir sempre. Vão existir sempre. Em todas as áreas da igreja vão existir, porque o ser humano é falho. No entanto, não devemos permitir que isso seja obstáculo para o nosso crescimento. Não devemos permitir que isso atrapalhe o processo de santificação do Espírito Santo em nós. Isso acontece com a gente. Olha, eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas aqui, inclusive eu, buscaram com
com muito desejo, com muito ardor, com muita vontade, uma experiência com Deus, o batismo no Espírito Santo, orar em línguas, alguma coisa assim, receberam de Deus, mas depois, e praticaram por um tempo e depois foram, está lá guardado em algum lugar lá. Orar em línguas, ora, a pessoa recebeu o dom, aí depois nunca mais. Tem o dom de evangelizar, tem, mas exerceu um pouquinho e não faz mais. A palavra do Senhor diz que nós precisamos perseverar nessas coisas. E não, às vezes não acontece, não fazemos isso, por quê? Porque a gente vê o outro lá que opera milagres, mas tem uma vida. O apóstolo Paulo trabalha esse assunto na primeira carta aos Coríntios. Na carta dele aos Coríntios, uma igreja que tinha, acho que é a igreja que mais descreve dons, milagres, operações, etc. Mas quando ele chega no comportamento, na santidade da igreja, ele não percebe avanço. Então, as falhas existem e nós precisamos proteger o nosso coração desses sentimentos que são nocivos à fé e nocivos ao nosso crescimento. Aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. E isso Jesus ilustra em várias das parábolas que ele conta. Várias parábolas Jesus fala sobre a rocha e a areia, firmar a casa na rocha e areia. Ele fala da oração. Entraram no templo 2 pessoas, um fariseu e um publicano. Ele fala do joio e do trigo. São várias ilustrações que Jesus mostra no mesmo ambiente onde se busca a Deus, um ímpio, um justo. Mas no primeiro salmo, que é o que inaugura o saltério, já fala que existe uma diferença clara entre um e outro. Por isso nós precisamos fazer essa entrega sábia, entendendo e crendo que no último dia o Senhor Ele é que tem o discernimento, Ele que vai fazer a separação. Nós não temos que separar nada, nós não temos que fazer nada. Jesus fala que a palha será queimada, o trigo será recolhido, mas é Ele quem faz, e essas coisas servem apenas para nos lembrar que a nossa entrega ao Senhor, ela independe dessas circunstâncias que o inimigo usa para nos desencorajar. Então veja, primeiro a gente precisa de um ajudador, a gente não consegue fazer a escolha sozinha, mas o Senhor envia o Espírito Santo, Ele que nos constrange, Ele que nos ajuda, que nos leva ao arrependimento. E segundo, pode ser um obstáculo para o nosso crescimento, quando nós olhamos com indignação a impunidade daqueles que praticam o mal, dos malfeitores. Em terceiro lugar, um terceiro obstáculo que dificulta a nossa entrega, às vezes é a nossa falta de fé, porque às vezes a gente confia desconfiando. A gente faz uma entrega e depois a gente pega de volta. E essa entrega ela precisa ser um ato contínuo. A ordem que o salmista dá é entrega e confia. Entrega, né? Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. Olha, eu vou dizer uma coisa, é Deus, gente. O que a gente pode fazer? Vamos só confiar nele. Somos desafiados a confiar em Deus. O problema é que a gente é desafiado a confiar em Deus num ambiente onde alguns praticam o mal e vivem às soltas, sem impunidade. Essa é a nossa. Veja bem, não é o nosso tema aqui, mas a nossa dificuldade na hora de ir às urnas não é justamente, alguns até falam assim, eu não voto mais. Por quê? Porque está lá os mesmos. Impunidade, corrupção. Isso é um desestímulo para a gente. Espiritualmente, às vezes, acontece isso com a gente também. E a gente fica desestimulado, desencorajados. Mas Noé achou graça diante de Deus, num mundo bem parecidinho com o nosso.
no meio de malfeitores, de pessoas que a palavra de Deus diz que era no meio de uma geração perversa. E Noé, ele se manteve firme. Então veja, a fé, ela nos leva a nos agradar do Senhor, é o que o salmista diz, ele diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Porque só Ele pode fazer isso. E tem muita gente que interpreta muito mal esse texto, porque esse texto não está dizendo que se a gente adorar a Deus, que se a gente for dizimista fiel, que se a gente for à igreja, que se a gente perdoar de todo o coração, então que agora Deus vai dar aquele carrão para mim, que Deus vai dar aquele príncipe para mim, que Deus vai dar aquela princesa para mim, que Deus vai fazer tudo que meu coração quer. Não é isso que esse texto não quer dizer isso em nenhum momento. O que esse texto quer dizer é o seguinte: agrada-te do Senhor, reconhece, e o Senhor vai colocar no seu coração aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para nós. É isso que o salmista quiser, aquilo que é bom para que eu deseje, para que eu sonhe, é isso. Então, ao invés de fixar os nossos olhos nos malfeitores, nos maus, vamos olhar para os bons, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para aquilo que Ele se propõe fazer, e não permitir que os desejos do nosso coração sejam suprimidos por essas situações que muitas vezes a gente percebe, e é verdade. Porque só o Senhor, Ele consegue alcançar e saciar o que a nossa alma realmente necessita. É só Ele que consegue entrar lá dentro. Não é assim que diz o texto? Que a palavra do Senhor, ela é como uma espada afiada capaz de separar, como é que é? Juntas e medulas, discernir a palavra do Senhor. Portanto, então, devemos fazer essa entrega. Como diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Precisamos entregar tudo nas mãos de Deus. Entregar as nossas vontades, as boas e as ruins, os nossos desejos bons e maus, e colocar diante de Deus e ser verdadeiro com Deus. Deus, o meu desejo é esse, eu sei que não está certo. Não está certo, esse é o meu desejo, eu estou colocando diante do Senhor porque eu preciso de ajuda. Como diz aqui, eu não sei fazer escolha boa, minha vontade é essa, mas eu estou conhecendo a Tua palavra, Senhor, e o Espírito do Senhor parece que está trabalhando no meu coração, está me impedindo de fazer isso, mas eu quero derramar isso diante do Senhor. Esse é o processo, esse é o processo. Então devemos entregar nossa vida, nossa família, nosso cônjuge, nosso trabalho, nosso futuro, porque Ele tem o melhor para nós. E entregar é fazer um depósito de fé, é um depósito de confiança, porque se entregarmos sem confiança, isso pode gerar mais ansiedade no nosso coração, mais dúvida no nosso coração. Agora, uma coisa que a gente precisa saber é que essa entrega é uma entrega que a gente está fazendo àquele que nos criou. E àquele que está procurando restaurar essa comunhão que foi perdida, por causa do pecado que foi encontrado dentro do nosso coração. E a Bíblia nos ensina que Deus é plenamente confiável. Ele não se equivoca. Você já fez alguma coisa que foi equivocada? Falha, né? Ato falho, já, todos nós já fizemos, mas Deus não faz. Deus não falha jamais, Deus não se arrepende. Deus é perfeito, Ele é soberano, Ele é sábio, Ele é amor, e o julgamento dEle é reto, justo, nenhuma das palavras dEle cai por terra, e Ele é amor, e Ele me ama, Ele te ama, Ele quer continuar trabalhando em nossas vidas. Ele é fiel em todas as suas promessas, nenhuma das suas palavras jamais caíram por terra.
Nenhuma. A promessa de Deus é, se nós fizermos a entrega, se nós confiarmos ao Senhor, se nós confessarmos, o mais Ele fará. O que é o mais? O mais é o que eu e você precisamos, justamente é aquela partezinha que a gente precisa, para que a gente possa decolar na fé. E o termo que o salmista usa aqui, fará, no original, o significado é manufaturar, fabricar. Isso significa se existe algo, mas não tem solução para o meu caso. Então eu vou fabricar uma solução para você. Esse é o significado desse texto, quando diz o mais Ele fará. Conhece aquela música? Esse caso não tem solução. Conhece? Essa é a música do mundo. Não tem essa música, gente? Tem, não tem? Mas Deus fabrica uma solução para a gente. Ele fabrica a solução. É isso que o texto está querendo dizer. Então veja, o mesmo Deus que nos ordena em sua palavra, para que a gente entregue os nossos cuidados e confiarmos nele, agora Ele garante que Ele mesmo vai fazer todas essas coisas por nós. Eu não sei se é bem isso que o apóstolo Paulo tinha em mente, mas ele escreve aos Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, não importa o caminho que você vai me colocar, Deus Ele vai encontrar uma saída para a gente. Ele vai encontrar uma saída para você. Isso significa que nós precisamos entregar tudo nas mãos dEle e confiar nele. E essa é uma questão de fé. Colocar os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas aspirações. E importante, tem uma passagem bíblica que eu estou querendo lembrar. Deu um branco aqui. Mas é importante que a gente saiba e reconheça que quando a gente está andando nesse caminho, e a gente sabe que esse é um caminho que Deus não aprova, Ele já me deu prova, já me mostrou, já me revelou que esse não é o caminho que Ele aprova, e que tem um outro caminho que é melhor do que esse caminho, aí eu preciso ser como um prudente, né? Porque o insensato, se continuar nesse caminho, ele vai sofrer as sanções desse caminho. Mas se o Senhor está me mostrando que tem um caminho que é melhor, que é um caminho que é mais seguro, então eu devo andar nesse caminho que é seguro. E o Senhor mostra para a gente, Ele nos revela pelo Espírito Santo, Ele mostra. E finalmente, o que muitas vezes nos impede é que a gente não consegue descansar. A nossa mente fica a 1000 por hora. Descansa no Senhor, espera nele. A ordem é confiar, entregar, descansar. Impossível confiar sem entregar. Se a gente não confia, como que a gente vai fazer uma entrega? Mas Deus é plenamente confiável. E a gente sabe disso, porque nós estamos aqui. O Senhor tem dado prova do seu amor, da sua graça, e por isso nós podemos fazer e devemos fazer esse depósito, para que Ele continue trabalhando em nós, operando na santificação da nossa alma. E eu quero concluir essa passagem bíblica. Tem na devocional Sintonia com Jesus, diz que muitos crentes estão ansiosos porque não deixam o caminho com o Senhor, entregam e depois pegam de volta. E que nós devemos fazer o caminho inverso, entregar e confiar. Ele é um abrigo seguro no campo de batalha, Ele é o nosso consolador na hora da angústia. A Bíblia, mensagem, ela encerra lá no capítulo 37, verso 39,
a 40, lá no finalzinho, coloca aí, por favor, Valmir, Salmo 37, verso 39 e 40. Na Bíblia Mensagem eu vou ler aqui, eu queria que você colocasse na atualizada. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Na Bíblia Mensagem, de Eugênio Peterson, diz assim: a vida livre e espaçosa vem do Eterno. Ele é a nossa fonte de proteção e segurança. Aquele como nós, cuja força está no Eterno, tem proteção contra o mal. Quando corremos para o Eterno, Ele nos salva. Então devemos correr para o Senhor, entendendo que a gente não pode mesmo sozinho, precisamos dEle, confiando nele, não nos irritando olhando mais o Salvador da igreja do que as falhas que a gente vai encontrar eventualmente na vida da igreja. E assim o Senhor nos ajuda a crescermos em santidade, porque Ele não apenas diz: sede santos como eu sou santo, Ele envia o Espírito Santo para trabalhar essa santidade no nosso coração. A gente às vezes fica preocupado porque a gente olha para os personagens, para Davi, por exemplo, os pecados que Davi cometeu. Mas a palavra diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus estava trabalhando no coração daquele homem. E certamente trabalha no meu e no teu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas, vamos ter um tempinho de oração. Vamos vir aqui à frente hoje, fazer um círculo aqui, uma roda aqui na frente, vamos dar as mãos. Acho que a gente já pode pegar as mãos, né? Depois passar álcool gel. Vamos ter um tempo de oração, de clamor. Depois a gente recebe a bênção. Catopaz, não vai vir ninguém atrapalhar, você pode vir aqui também, para dar a mão para nós. Então, olha só, viu? Vem, Gabriel. Ednelson? Edinaldo e Sônia. Tá bom. Então você viu, né? Você veio, você entrou num lugar onde você vai... Hoje talvez está tudo maravilha, mas você vai encontrar umas falhinhas nossas aí. Porque aqui nós estamos tudo no processo de santificação, viu? Nós chegamos um pouquinho atrasado, porque eu trabalho até às 7. É. Chegamos meio correndinho para... Tá bom. Que logo chegaram. Então tá jóia. Nós vamos fazer esse exercício, né, de orar pelo irmão. Eu vou orar pela Mara e vou orar pela Marilia. Pode perguntar o nome da pessoa que está lá. Talvez o Isaías não sabe, que é Célia, o nome dela. Isso, olha aí. Vai perguntando. Vamos ter esse tempinho de oração, né? Ora pela vida desse irmão que está à esquerda, que está à direita, para que o Senhor nos ajude a fecharmos um pouquinho o olho para essas coisas que nos atrapalham e abrir um olhão bem grande para aquilo que nos ajuda. Amém. Pai, em nome de Jesus, clamamos tua graça sobre nossas vidas, clamamos a tua bênção sobre a vida da Mara, clamamos também a tua graça sobre a vida da Marilia, Senhor, e que as minhas irmãs continuem crescendo cada vez mais em ti, Senhor, confiando na tua palavra, confiando no Senhor, de que teu Santo Espírito é que está operando na vida delas. Abençoa a vida da Marilia, Senhor, a viagem que ela vai ter que fazer daqui uns dias. Abençoa a vida da Mara, Senhor, o ministério dela.
situações todas, elas acabam nos impedindo, Senhor, de nos soltarmos completamente na Tua presença e permitindo, Senhor, que essa nau navegue no oceano do Espírito. Mas faça essa obra em nossas vidas, dá-nos o discernimento, Senhor, mostra-nos esse caminho. Em nome de Jesus, abençoa cada irmã, cada irmão, o trabalho, a noite, o retorno para casa, Senhor. Coloca o amor, a alegria, o fogo dentro dos nossos corações, renova a nossa fé, Senhor, fortalece, ó Deus, convence-nos da Tua palavra, porque só ela é que é a verdade, ó Pai, faça essa obra em nossas vidas, porque nós precisamos, Senhor, nós erramos, pecamos, julgamos, mas nós queremos perseverar na Tua palavra, Senhor, na Tua casa. Opera na vida de cada irmão, opera na vida de cada irmã, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos, agradecidos a Ti, Pai. Aleluia. Amém, amém. Graças a Deus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com a sua igreja, com cada irmão e irmã hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Tá bom?